Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Pandemia. O que aconteceu? Protocolos adotados. Podemos melhorar? Entrevistas com profissionais. Como se adaptaram? O que mudaram? E quais as suas dificuldades? Veja tudo isso agora no Odonto Repórter. O caos dominou. O primeiro caso confirmado do novo coronavírus, o vírus SARS-CoV-2, foi identificado em Wuhan, na China, no ano de 2019. Desde então, o vírus começou a se espalhar rapidamente pelo mundo, causando uma crise sanitária em diversos países. Os sintomas variam de febre, cansaço, tosse seca até perda de paladar e olfato, por exemplo. Apesar de cerca de 80% dos infectados se recuperarem da doença sem a necessidade de tratamento hospitalar, a pandemia gerou crises em vários setores da saúde, resultando em mais de 5 milhões de mortes pelo mundo, sendo mais de 600 mil apenas no Brasil. Com o alto nível de transmissão do Covid-19, o mundo adotou medidas restritivas que impactaram diversas áreas, mas principalmente a área da saúde, que foi a mais afetada, onde os profissionais foram obrigados a tomarem medidas preventivas mais rigorosos para que fossem possibilitados de exercerem suas profissões. Com isso, fez-se necessária a elaboração de adaptações de protocolos habituais de atendimento. A exemplo dos profissionais da área odontológica, isso não foi diferente. Veja agora a opinião de alguns cirurgiões dentistas. Então, nossa primeira pergunta é sobre quais foram as suas dificuldades durante a pandemia no quesito atendimento. Quais foram essas dificuldades? No começo, primeiro foi assim, a gente sentiu que os pacientes eles tinham aquele certo receio em aceitar a continuar indo no consultório, né? Principalmente porque todo mundo sempre acaba ligando, que é um ambiente contaminado e tudo mais. Apesar de ser um ambiente que a gente sempre toma todos os tipos de cuidado, mas isso com o passar do tempo e eles vendo todos os protocolos de atendimento foram percebendo. Outra coisa que acabou pegando o pessoal meio desprevenido foi o preço das coisas, né? Acabou subindo bastante, principalmente o preço de EPI. E uma coisinha que a gente sentiu também bastante lá no consultório foi a questão de conseguir remanejar as agendas para ter um pouquinho mais de espaçamento entre os pacientes, né? Sempre deixar a sala bem arejada e tudo mais para dar um intervalo maior entre os atendimentos. Foi as maiores, vamos dizer assim, coisas que a gente teve que mexer, teve que mudar lá no atendimento para poder continuar tudo bem. A dificuldade foi essa realmente grande, nova, diferente adaptação do novo normal para cá, né? Desde que começou, além dos EPIs, e sempre a odontologia é muito criteriosa, cuidado com isso, mas a gente, além da máscara, da touca, das luvas, o óculos de proteção e o face shield complementando, né? Para essa proteção, o paciente entendendo essa necessidade, tendo segurança para ir no consultório, né? A gente sabe de muitos colegas também que às vezes o paciente ia mais para atendimento emergencial, realmente o paciente com dor. Os meses ali, principalmente o primeiro ano, foi mais complicado, mas devagarzinho fomos retomando, né? E com todo o protocolo de segurança, mostrando a necessidade, a importância, não só do atendimento em si, mas a preservação, a prevenção, né? Que sempre foi muito primordial em odontologia. Então isso a gente mostra para o paciente, como um todo, dá essa segurança para que ele sinta-se seguro, que a gente possa atender, porque o nosso paciente está sem máscara, então é bem diferente das outras áreas, da medicina e todas as áreas da saúde. Então, esse cuidado, critério do spray, né, odontológico, que faz mais com a acupuntura, com a hipnose, mas mesmo assim, a asepsia ali, a desinfecção, né, do ambiente, da sala, da cadeira, do equipo, tudo isso fez toda a diferença nesse ano, nesses 2 anos quase. Eu acho que a principal dificuldade foi no sentido de tentar entender o que precisava adaptar, porque assim, para conseguir esse retorno, a gente tinha muito protocolo diferente, às vezes as pessoas propondo protocolos meio variados, assim, então a gente entendeu eu acho que no sentido de que o que era certo, o que era errado, o que eu precisava fazer,
o que seria o não exagero em relação à questão de paramentação, de contato com o paciente. Então, eu acho que entender dentro das várias coisas que as pessoas estavam propondo de protocolo, a gente tentar separar nesse meio tempo assim, aquilo que pudesse ser mais acertado. Eu acho que estava todo mundo, na verdade, meio, apesar de existir um direcionamento, meio sem saber exatamente o que deveria fazer, não deveria, o que era certo e errado. Então, até criar essa rotina, eu acho que foi o ponto mais complicado, assim. Acho que as maiores foi realmente o medo do desconhecido, né? No consultório, a gente não sabe se o paciente tem alguma coisa ou não tem. Alguns no início, né, tinham receio, justamente não iam, outros já avisavam que estava com algum sintoma e não compareciam, mas atualmente tem gente que sabe que está com sintomas e acaba indo. Então a gente tem essa situação, né? E no hospital eu tinha certeza que eu estava tratando pacientes com Covid. Então, mexendo na saliva, mesmo totalmente paramentada, mas a gente não sabia o que aquilo podia acontecer, né? Podia passar para alguém, podia levar para casa, a gente não sabia se cachorro pegava. Então, o medo desse desconhecido nos trouxe muita insegurança, né? No atendimento. Acho que foi muito desafiador, né? Então, essa para mim foi uma das principais dificuldades, conseguir lidar com isso e trabalhar bem e me dedicar, mesmo estando paramentada, mas acho que esse medo, né? E conseguir depois um manejo dos pacientes, fazer com que eles confiassem que no consultório era tranquilo, era seguro, né? Que a gente ia ter protocolos de biossegurança adequados. Então, nos desafios, eu acho que principalmente foi esse, o medo do que isso podia acontecer, para quem que a gente poderia levar, se contaminar ou contaminar outras pessoas. Bom, as dificuldades no atendimento, especificamente, eu acho que não são muitas, né? Muitas coisas que são, enfim, muito difundidas para o controle do contágio da Covid, né? Elas são rotina já no consultório do cirurgião dentista, né? Então, o uso de máscara, o jaleco descartável, os hábitos, né? Por exemplo, lavar a mão, uma coisa que a gente sempre faz no consultório praticamente a cada hora, né? Então isso não representa uma dificuldade. É claro que você tem que ter uma certa mudança de protocolos, né? Principalmente em termos de espaçamento entre as consultas, para que dê tempo de você fazer toda a higienização de uma maneira um pouco mais rigorosa. Enfim, né? Naturalmente você atende menos paciente por dia, demora mais para atender, de certa forma, agora tem face shield e tal, então você, de certa forma, está mais protegido também, mas não creio que a gente tenha dificuldade nesse sentido, né? A dificuldade maior, eu acho, em tempo de pandemia, está justamente no fato de a gente ter ficado um bom tempo com o consultório fechado, muitos colegas sofrendo com pacientes desmarcando, né? Sofrendo, quer dizer, né? É claro, né? É uma pandemia, né? Mas de certa forma há um problema nesse sentido, né? Muita gente acha que o consultório odontológico é um meio de contaminação, né? Então, afinal de contas, você fica lá com a boca aberta, tem que atender o paciente sem máscara e o que não é verdade, né? Porque a gente assume todos os cuidados, né? Todos os protocolos, e o consultório é sim um ambiente muito seguro, né? Especialmente agora, né? Onde todas essas ações estão sendo intensificadas, né? Mas eu acho que a dificuldade maior está justamente nisso, nos pacientes desmarcando, né? Na dificuldade muitas vezes de você fazer com que o paciente entenda que é importante vir para o consultório também fazer o tratamento. Claro, muitos tratamentos não precisam ser feitos em tempo de pandemia, né? Tratamentos cosméticos, né? Mas as pessoas têm cárie, têm dor de dente, tem uma prótese machucando, né? Tem um implante por fazer, alguma coisa assim, né? Então, acho que a dificuldade maior está nesse sentido, né? Então, nossa segunda pergunta é sobre as mudanças que foram necessárias para fazer o atendimento durante a pandemia. Quais foram essas mudanças? Uma delas foi essa que eu já citei, sobre um espaçamento maior entre os pacientes, para sempre ter esse tempo de arejar a sala, além de toda a limpeza que já era comum a gente fazer, né, a desinfecção.
E também uma coisa que tornou meio padrão por tudo, que é o uso do Face Shield, da N95 e também do avental descartável, né? Muitas vezes a gente acaba ligando isso mais a procedimento cirúrgico, esse tipo de coisa acabou se tornando parte do dia a dia para todo e qualquer procedimento. Perfeito. Essa adaptação primordial, imprescindível ali, desde o número de atendimentos, o agendamento, os horários, né? A gente teve que se preocupar até com sala de espera, né? A capacidade dos ambientes, né? Menos de 50%, então o distanciamento, esse cuidado foi bem criterioso que a gente utiliza em consultório, em clínicas, na instituição, na faculdade. Então, tanto o paciente quanto o profissional estarem, né, o mesmo aluno está seguro, confiante, podendo fazer seu trabalho, né, desde o distanciamento dos equipos, a nossa clínica que é imensa ali, tem todo o espaço arejado, né, para não ter nenhum tipo de problema. Então, o álcool individualizado, entre os atendimentos, mesmo na radiologia, ali, não só na clínica, né? Nas radiografias ali também, os equipos, esse critério, não ter gente esperando, sempre estar sendo atendido no horário certinho. Então, acho que essa adaptação, essa organização maior também fez toda a diferença, assim, e otimizou o atendimento, né? Para ter um sucesso ali. E acho que todo mundo ficou bem satisfeito e foi necessário, e acho que daqui para frente, muitos dos protocolos a gente vai continuar. Eu acho que principalmente no sentido de redobrar cuidado com a paramentação, que é uma coisa que a gente já faz, né? A gente já faz na rotina, mas eu acho que assim, algumas coisas que tiveram que ser incluídas a mais nesse cuidado de paramentar, desparamentar, de EPI e tal. E a questão, acho que muito de espaçar os atendimentos entre um paciente e outro, né? Então, eu acho que foi espaçar geograficamente, espaçar em termos de horário, de rotina, ampliar isso um pouquinho para a gente conseguir essa abertura para não ter tanto contato, para poder reorganizar as coisas para um outro atendimento. Então, acho que foram as duas principais situações. Acho que a principal mudança que todo mundo teve que instituir foi o uso do Face Shield, né? A N95 também a gente já usava, por exemplo, no hospital em casos de paciente com tuberculose, que fica geralmente em umas salas de isolamento, então a gente já costumava usar nesses casos, mas não em todos os pacientes, né? Principalmente no consultório. Então, acho que a instituição da N95 mais Face Shield foi realmente também assim, desafiador, apesar que o dentista já trabalhava muito bem paramentado, com óculos, né? Com máscara, gorro, sempre trabalhamos dessa forma, mas realmente acho que foi a maior diferença, né? E que trouxe muita dor de cabeça, ter que se acostumar com aquele Face Shield que embaça, ou que se bate no paciente. Então, nesse quesito, acho que foi uma mudança importante. E ter um controle maior ainda da biossegurança de limpeza, né? Não ter muitos pacientes na sala de espera, ter que espaçar o tempo das consultas. Então, em relação a isso, acho que foi a paramentação e ser mais rigoroso ainda com a biossegurança do consultório. As mudanças, muitas delas são semelhantes àquilo que já se vê em outros estabelecimentos, né? Como o fato de, né, você ter que medir a temperatura do paciente, você questionar sobre sintomas gripais ou coisas desse tipo, né? Quer dizer, o álcool em gel na recepção, né? Mas acho que um pouco se relaciona com a primeira pergunta, né? Muitas das coisas que são defendidas hoje e corretíssimas, né? Para que se evite o contágio, né, a transmissão da doença, nós já fazemos no consultório, né? Muitas coisas já são realidade, o uso de máscara, a questão do distanciamento. Eu pelo menos no meu consultório, né, eu atendo só com a hora marcada, nunca tem ninguém na recepção esperando, eu sou sempre muito pontual, então esse tipo de coisa não alterou, né? Então eu acho que não altera muita coisa. A mudança principal mesmo está em relação a um distanciamento maior entre as consultas, para que dê tempo de você higienizar todo o consultório, eventualmente, enfim, mas em relação a isso mesmo, né? Bom, a gente recomenda também, eu tenho feito isso que não venha acompanhado, né? Não sei que necessário, então para não ter muita gente na recepção, para, enfim,
enfim, né? Então acho que essas são as mudanças principais aí. A nossa terceira pergunta é sobre as mudanças de protocolo. Sobre elas, quais que você mais teve dificuldade em se adaptar? Ó, no meu caso, a gente que trabalha ali com muito detalhe, principalmente nessa parte da prótese, uma das coisas que mais foi difícil de se adaptar no começo foi com o uso do face shield, né, direto. Mas em compensação, depois que você começa a usar e começa a ver como que ele está ao fim do atendimento, hoje em dia já se tornou padrão. Acredito que mesmo depois de passar aí essa fase pior, é uma coisa que não só eu, mas como eu ouço de vários colegas aí, a gente não vai mais abrir mão. Vai continuar com o uso dele depois de passar essa fase aí. Perfeito. Eu acho que, não sei se tanta dificuldade, mas uma coisa que passou a ser fundamental, esse agendamento específico ali, horário para começar e terminar. Normalmente, às vezes, estava numa consulta, vou estender mais 15 minutos, meia hora, aproveitar para fazer um outro procedimento. Durante não teve que ser muito bem planejado e para o paciente ficar só aquele determinado tempo ali com você, porque já tinha outro chegando e não atrasar. Acho que a gente costumava, agora tudo no horário, tudo justinho assim, e acho que ficou mais organizado até certo ponto. Então, o que você planejou, você faz. Se tiver alguma coisa a mais, não dá para às vezes fazer na mesma sessão, você passar para um outro dia. Então, essa organização, esse espaçamento, acho que foi o que a gente teve que se adequar mais. Conversando por áreas, assim, acho que na odontopediatria, eu acho que é muito a questão a gente trabalha muito com manejo de paciente, né? Então, eu preciso receber o paciente na recepção, às vezes eu tenho que abaixar, conversar, a criança não quer entrar, então a gente, por estar com essa distância, isso dificultou muito esse contato que a gente trabalha, a questão de condicionar comportamento e tal, isso pra gente foi bem limitante. Porque eu já entro em contato com o paciente, seja paramentado, com um monte de coisa, face shield, coberto, o paciente às vezes não consegue te ver, não sabe quem é, assusta um pouco dependendo da criança. Então eu acho que na odontopediatria a maior dificuldade foi essa questão dessa distância, distância mesmo, da distância da paramentação, a gente conseguir chegar e trabalhar esse ponto. Isso foi bem limitante. A gente trabalha geralmente, até aqui na clínica da faculdade, tal, mas no dia a dia, com um consultório que você enfeita, coloca alguma coisa de bichinho, para criar um ambiente que seja mais lúdico e não estava sendo possível. Então eu acho que para a gente limitou muito essa questão do condicionamento e do manejo. Acho que foi o que pegou mais, assim. Sem dúvida nenhuma, o face shield, como eu já falei anteriormente, né? Embaça, a gente bate no paciente, ele cai, você está fazendo para o centro cirúrgico, né? Que é eletivo, a gente fica no procedimento mais tranquilo, mas assim, você vai olhar um pouquinho mais perto, bate face shield, cai. Então, realmente foi algo difícil de se adaptar, que a gente tá ainda aí se acostumando, né? Mas é algo que eu acho que veio para ficar também, que o dentista vai ter que aprender a usar pro resto da vida, porque a gente vê que voa muitas gotículas quando a gente faz um ultrassom ou quando faz uma profilaxia, então a gente vê que aquilo tudo era para ter ido no nosso rosto, né? Então, apesar de ser muito difícil, é algo que a gente tem que continuar usando. Claro, o que a gente muda, né, hoje, principalmente, especialmente no meu caso, né, que é mais cirúrgico, a parte de periodontia, implante, claro, a questão do face shield, né? Então, quando você, no meu caso, né, além do desconforto, né, da questão do som, né, o paciente não te ouve direito, você tem, no meu caso, sei lá, acho que eu sou muito cabeçudo, aí bate às vezes na cabeça do paciente e fica esfregando aquela coisa lá, fica aquela coisa, né, acho que a dificuldade maior é essa mesmo, né, o fato de você ter também jaleco descartável, mas isso, como eu já falei, de certa forma já faz parte da rotina, pelo menos da minha rotina, né? Agora, o que judia bastante mesmo, né, é o fato de você também não poder usar o ar-condicionado, né? Então, em tempos assim, quando você está fazendo uma cirurgia, alguma coisa assim, geralmente é um ambiente mais tenso, né? Às vezes você está muito concentrado, a tendência é você sentir mais calor, né? E o paciente também, muitas vezes, ansioso. Eu sou daqueles que, antes da pandemia, um dia de cirurgia, você põe o ar-condicionado no modo polar, né? Deixa o paciente congelando, porque é mais adequado, assim, né, para o momento da cirurgia, né? Então, acho que o calor também é um problema
problema sério assim de adaptação, né? E o Face Shield só piora isso aí, né? Só piora isso aí. Então acho que em termos de mudança de protocolo, essa é a maior dificuldade, né? Acho que as outras coisas são fáceis da gente acolher. E acho que uma coisa que merece ser comentada também é o fato de que eu acho que muitos protocolos adotados hoje, em função da pandemia, vão permanecer, né? Então eu acho que no período pós-pandemia, essa coisa, aí já não tem muito a ver com consultório, mas coisas como o uso de máscara, por exemplo, vão virar uma certa rotina na rua mesmo, né? Quando você tem um sintoma gripal, alguma coisa assim, né? E no consultório, eu acho que todos esses cuidados são muito bem-vindos, né? E não é só em função da Covid, né? O próprio Face Shield, ele te protege de uma série de outras doenças aí, infectocontagiosas, né? Eu me lembro sempre de uma história que um professor me contou na graduação, que ele estava operando um paciente sabidamente HIV positivo, e na hora da sutura ou na hora de algum momento ali, na hora da cirurgia, ele acabou perfurando um vaso e levou um esguicho de sangue que entrou por baixo dos óculos, assim, e entrou dentro do olho dele, né? Você imagina, mesmo com óculos, com toda a proteção, um risco, né? Não se contaminou, mas até saber que não tinha se contaminado, imagina, né? Como é que não fica o nervosismo, né? Então, você está exposto a um risco. Então, por exemplo, né, o Face Shield, eu acho que é uma coisa que vai ficar, né? Eventualmente, talvez não seja mais necessário, mas é uma coisa que eu acho que vai entrar no meio, né? Então acho que é isso aí, basicamente. Diante de todo o cenário de pandemia, foram criados diversos EPIs e protocolos para que se tivesse segurança nos atendimentos odontológicos. E sabemos que algum deles, como Face Shield, máscara N95, desinfecção e esterilização do ambiente, assim como a correta esterilização de materiais, devem ser mantidos. Além dessas medidas, foi planejada a confirmação de consultas com mensagens automáticas aos pacientes envolvendo perguntas relacionadas a sintomas de algumas doenças que podem ser contagiosas, como o Covid-19, por exemplo. Caso o paciente relate antes mesmo de vir à consulta que possui algum sintoma, a mesma será cancelada e o paciente orientado a procurar atendimento médico, tornando assim as consultas um pouco mais seguras. A sua opinião sobre o protocolo que foi apresentado, tendo em vista que nós tentamos colocar uma proposta de mensagens automáticas para complementar a anamnese, para o paciente se sentir mais seguro e ter mais segurança para os outros pacientes e para o próprio profissional. O que o senhor acha sobre esse protocolo? Acho excelente, né? Tem que ser feito, respeitado, sem negligenciar as exceções e principalmente estar atento, porque às vezes ele responde e a tecnologia está aí, né? Todos nós nos adaptando a isso, independente do paciente, eu falo da pediatria, a geriatria, mas cuidado também, porque às vezes o paciente no dia anterior ele respondeu, no dia seguinte ele vai para consulta e de repente está com uma dor de garganta, sem olfato ou paladar, com febre, uma febrícula às vezes que ele nem percebeu, né? Então ficar atento, né? Esses sinais, sintomas aí, para ajudar o profissional presencialmente, ver que está tudo ok para poder dar continuidade ao tratamento. Porque às vezes de um dia para o outro você tem uma diferença grande. Então eu acho fundamental, acho que ajuda demais, né? Corta caminho ali, facilita, otimiza para a gente, para todos da área da saúde, né? Profissionais, pacientes, alunos, professores, enfim. Mas tem que tomar esse cuidado também e no presencial ao vivo confirmar as informações, né? Checar para que venha transcorrer tudo da melhor forma possível. Acho bastante interessante, né? Uma vez que você meio que já acaba fazendo mesmo uma filtragem antes da ida do paciente e às vezes até dando um alerta para ele. Às vezes alguma coisa que ele não relacionou muito, que nem no caso, agora a gente está falando do Covid, mas que nem vocês apresentaram, pode ser algum outro tipo de doença,
pode ser um alerta para ele ir atrás do médico, já é uma pré-avaliação ali, uma pré-triagem que você está fazendo com ele. Inclusive no consultório a gente manda algum tipo dessas mensagens aí, já aconteceu de paciente só dar um retorno sobre isso porque recebeu a mensagem. Então eu acredito que é uma coisa bastante válida, é uma coisa bem interessante aí que acaba evitando, na verdade, alguns problemas e evitando uma ida do paciente lá para ele não consiga fazer procedimento, ou no caso do Covid que ele vai acabe disseminando mais a doença, né? Então realmente bem interessante essa ideia aí da mensagem automática. Eu acho que o protocolo está bem correto, ele está bem fechado, bem alinhado em relação à questão de EPI, de paramentação de vocês. E essa proposta de ter esse retorno, né, esse contato inicial com o paciente para saber como é que ele está sistemicamente, se está com alguma alteração naquele momento, eu acho que é uma coisa que alguns profissionais já têm feito, né, a gente tem visto alguns profissionais fazerem isso, e eu acho que é uma coisa que veio um pouco para ficar. Né, e a gente consegue já limitar, às vezes, esse acesso de alguém que esteja com alguma alteração ali no momento. Eu acho que é uma coisa que é prática, rápida de responder, né, e que a gente já consegue fazer uma triagem ali para evitar algum tipo de complicação. Eu acho que é prático e funciona muito bem. Eu achei ótimo. Acho que aqui no Brasil a gente infelizmente tem uma cultura que as pessoas, mesmo doentes, elas vão trabalhar, saem de casa, vão no dentista. Isso é uma forma da gente ir mudando isso aos pouquinhos, né? Ai, tá com sintomas? Melhor ficar em casa, melhor se recuperar, ficar de repouso. Esses dias tive uma paciente que tava assim, ai, tô com um pouquinho de febre, mas queria muito fazer a cirurgia. Eu falei, não é o momento. Realmente depois veio positivo o exame dela, então ela estaria me expondo e expondo todas as outras pessoas do meu consultório, a secretária, os outros pacientes que vêm após. Então eu acho que isso é uma forma da gente instituir a pessoa, dela pensar um pouquinho, né? Não, é melhor eu não ir, é melhor eu repousar, é melhor eu não expor outras pessoas. Ela vai pegar um táxi, um Uber, um ônibus, e isso tudo gera uma maior contaminação, não só do Covid, mas como de qualquer outra doença, né? Outras gripes, outras doenças infecto-contagiosas. Então, achei ótimo, é uma forma de abrir um pouquinho a cabeça das pessoas quanto a isso. Eu acho excelente, né? Eu acho que é uma ideia muito boa, muito pertinente, muito adequada ao momento atual, e acho também que não é só uma ideia para tempos de pandemia, né? Assim como eu falava sobre o Face Shield, sobre determinados protocolos que agora viraram, que vão se tornar normais mesmo no período pós-pandemia, eu acho que o protocolo de vocês é muito bom para ser utilizado sempre, né? Até porque a Covid vai ser uma doença que vai fazer parte do nosso cotidiano, não é uma coisa que vai deixar de existir. A vacina contra a Covid é uma coisa que vai entrar no esquema vacinal eventualmente normal, né? Vai todo mundo se acostumar com isso. E então a Covid sempre vai existir, né? E então por isso que eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, não só agora no período de pandemia, mas depois também, né? A gente não anula, é importante, né, a gente deixar isso bem claro, né? Essas ferramentas, vamos dizer assim, não anulam a possibilidade de contágio, né? Você tem uma doença que é transmitida pelo ar, né? Então altamente contagiosa, e que muitas vezes a pessoa está contaminada e não sabe, né? Então não anula, mas todas essas ferramentas, incluindo o protocolo de vocês, são ferramentas que buscam diminuir esse volume de contágio, né? De uma forma que a gente possa lidar, de que a gente não tenha um colapso no sistema de saúde, que você proteja o teu funcionário no consultório, que você proteja outros pacientes que eventualmente estejam na recepção, que você se proteja, né? Afinal de contas, quem vai estar respirando ali na cara do paciente é você, né? Então a gente está muito exposto nesse sentido, né? Então eu acho excelente, muito pertinente, né? Eu acho que é uma coisa que pode ser trabalhada como uma ferramenta mesmo, né? Quem sabe um aplicativo, alguma coisa assim, que isso pode ser, né, cada vez aprimorado, né? Até porque, como nós falamos, não é só a Covid, né? São outras doenças aí. Não é adequado que a gente atenda um paciente com gripe, por exemplo, né? Acho que vale até a pena
eu contar uma pequena história, né? Aconteceu comigo no consultório, bem na época assim que a pandemia estava um pouco mais intensa, né? Chegou uma paciente lá tossindo, feito uma condenada, né? Parecia que ia morrer, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Não se preocupe, não é nada, é só uma gripe, é que eu fumo, não sei o que. Eu falei, não posso atender a senhora assim, né? E já estava ali dentro, né? Meu consultório é pequeno, quer dizer, então eu falei, ó, não, né? O sintoma é esse, por mais que você não esteja, não é adequado, você pode estar e não sabe, né? Ah, você fez o teste? Né? Eu falei, não. Ela falou, não fiz, né? Fica aquela coisa meio chata. Então, se tivesse essa ferramenta, né? Eu poderia ter evitado isso, né? Poderia ter evitado que ela não chegasse no consultório, né? Por sorte não era Covid, depois ela me avisou e tal, mas é justamente esse tipo de situação que eu acho que uma ferramenta como essa busca evitar, né? Esta foi a primeira edição do Odonto Repórter. Tenham todos um bom dia. Uma boa tarde. Boa noite. Uma boa nota e até a próxima EP. Bom dia. Errou! Domínio de toda a situação e tal. Errou! Pronto. Vai que tá gravando. Errou! Como tava gravando, não sei se você sabe. Tá gravando ainda? Vamos lá, ainda bem que eu que vou editar, né? Agora eu vou me incorporar. Preguiças tomam solta. Preguiças tomam solta. Eu ia falar agora, né? Vai. Vamos lá. Errou! Não, sabe aquela repórter, aquela coisa. Ela fica olhando pra câmera, não lembrou, né? Já tá gravando. Bom dia, professor. Da nossa primeira pergunta. Quais foram as dificuldades no atendimento durante a pandemia? Bom, eu tenho que segurar. Bom, as dificuldades. Tá falando com melhor repetir. Errou! Tá, vai. Com isso, fez-se necessária a elaboração de... Continua, vai continuar gravando, você corta depois. Com isso, fez-se necessária a elaboração de adaptações de protocolos que tá errado? Não, corta esse, corta esse. Não pode. Errou! Então, a nossa terceira. Não. A nossa terceira. E entrou pro erro de gravação. Vamos deixar essa também, tá? Continua. Depois eu corto, vai. A terceira. Então, a nossa terceira. Errou! Foi. O caos dominou. O primeiro caso de coronavírus... Não, já é.